Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo isso, como diz o professor. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a configuração porta comum do JFET, fazendo uma análise CA. E meu nome é Emily. Então, bora lá. A gente pode comparar esse modelo com a configuração base comum lá do TBJ, mas antes da gente adentrar de fato como é que funciona essa configuração, suas particularidades e tal, eu acho super interessante que a gente ressalte alguns pontos primeiro. Primeiramente falando um pouquinho das características do JFET, né? E algumas mudanças do FET em relação ao TBJ. Primeiramente, a gente tem que esses dispositivos eles apresentam um ganho de tensão, além de fornecer alta impedância de entrada. Eles consomem baixa potência e são aplicáveis a uma ampla faixa de frequência. Já quanto às mudanças do TBJ para o FET, a gente tinha, aliás, que ele era um dispositivo controlado por corrente, né? TBJ. Já no caso do FET, o controle vai ocorrer por meio da tensão. De que forma, Emily? Ele vai controlar uma corrente de saída no dreno por meio de uma baixa tensão de entrada porta-fonte. E também lembra que lá no TBJ nós tínhamos que o fator de amplificação era o beta. No caso do FET, nós temos a transcondutância, que é esse símbolo, que é esse GM que vocês estão vendo aí. A análise de um circuito que utiliza JFET requer o desenvolvimento de um modelo CA de pequenos sinais para o dispositivo, de modo que os capacitores de acoplamento e desvio fiquem em curto-circuito. E o que a gente precisa para poder resolver, né? Tá, mas e aí, o que seria essa transcondutância que eu acabei de falar? Sim, mas o que danado é essa transcondutância, né? Para a gente tentar entender a transcondutância, vamos primeiro analisar essa relação aqui, tá? O que essa relação ela nos diz? Ela fala que a transcondutância, o GM, ela é igual à variação da corrente CA do dreno dividido pela variação da tensão porta-fonte, né, gate source. Essa relação ela nos informa sobre a eficácia da tensão porta-fonte no controle da corrente do dreno. Quanto maior for essa transcondutância, maior será o controle que a tensão vai ter sobre a corrente no dreno, certo? Já falando um pouquinho sobre a curva da transcondutância, representada aqui nessa imagem, o que é que a gente tem, né? Entre os pontos A e B, uma variação em VGS produz uma variação em ID. A gente consegue perceber isso analisando o gráfico. E o que é que a gente já viu? A gente já viu que a transcondutância ela vai ser a variação em D dividido pela variação em VGS, né? Nesse trecho, justamente aí nesse trecho A e B. Se a gente escolher outro par de pontos acima na curva C e D, nós obtemos que uma variação maior em D para a mesma variação em VGS. Daí a gente conclui que GM tem valores realmente maiores para pontos acima da curva e que GM é a inclinação da curva da transcondutância. Quanto maior for essa inclinação da curva, em relação ao ponto Q, maior é GM, né? Já falando aqui um pouquinho sobre essa segunda equação, também é uma equação que a gente tem para GM, certo? Só que não fazendo a análise gráfica, por assim dizer. Essa equação, ela relaciona lá com a de Shockley. E o que é que a gente tem? A gente tem que é a derivada de ID em relação a VGS. Quando esse VGS aqui for igual a zero, o que é que a gente tem? A gente tem que a inclinação da curva de transferência é máxima. Daí a gente obtém que o nosso GM máximo é só essa parcela da equação, tá? Como isso aqui vai ser zero, a gente vai poder simplesmente desconsiderar. E aí o nosso GM máximo vai ser apenas essa parcela aqui da equação, certo? Outro conceito interessante da gente falar
quando estamos tratando de JFET, a impedância de entrada e a impedância de saída, tá? Em relação à impedância de entrada desses dispositivos, a gente tem que é uma impedância muito alta mesmo. Aí a gente pode assumir que os terminais de entrada eles se aproximam de um circuito aberto. E a impedância vai tender lá para o infinito. Já em relação à de saída, normalmente ela é bem similar ao caso do TBJ, né? Nas folhas de dados do JFET, a impedância de saída normalmente aparece como GOS ou YOS, com unidades lá na casa de microsiemens. O parâmetro IOS é um componente do circuito equivalente lá das admitâncias, sendo que esse OAI significa que é um parâmetro de saída do circuito, né? Output, e o S é o terminal de fonte, o source. Mas e aí, como é que seria o circuito CA equivalente do JFET? Como está sendo descrito aí no modelo, o controle de ID ele vai ser incluído por uma fonte de corrente GM-VGS conectada do dreno para a fonte, né? E as impedâncias de entrada e saída, a impedância de entrada, ZI, ela vai ser representada pelo circuito aberto nos terminais de entrada, e a impedância de saída, aqui ó, ZO, vai ser justamente representada pelo resistor RD do dreno para a fonte, né? Observa que nesse caso, a tensão porta-fonte ela é representada por VGS. Porta, né? Gate, source, porta-fonte, ela é representada por VGS. E para que seja distinguida lá dos valores CC. Além disso, é interessante a gente ver que a fonte ela é comum aos circuitos de entrada e saída, enquanto os terminais de porta e dreno se relacionam apenas através da fonte de corrente controlada, né? GM-VGS. Já que agora a gente já sabe alguns conceitos que são bem importantes para poder entender essa parte aí da polarização CA, né? Transcondutância, as impedâncias de entrada e saída, vamos para, de fato, a configuração, a polarização CA da configuração porta comum, né? E aí a gente tem que a nossa configuração porta comum, ela será representada por esse circuito aqui. Só que o que acontece? A gente não pode chegar e achar que vai fazendo os cálculos nesse circuito, né? Como a gente viu no slide anterior, existe um circuito equivalente quando a gente está fazendo a análise CA do JFET. E é a mesma coisa. Esse aqui vai ser o circuito equivalente para a gente poder fazer as análises, só que nessa configuração aí de porta comum. E aí a gente está notando algumas coisas diferentes, né? Quando a gente está fazendo essa configuração porta comum, a gente tem, mais uma vez, a fonte de tensão controlada, GM-VGS, só que dessa vez ela está com o resistor RD em paralelo a ela, e ela deve estar conectada entre do dreno para a fonte, né? Do dreno para a fonte. A isolação entre os circuitos de entrada e saída, a gente consegue ver que foi, obviamente, perdido, né? Olha só, o terminal de porta está conectado ao terra e a fonte de corrente controlada, ela está conectada diretamente do dreno para a fonte. Além disso, o resistor conectado entre os terminais de entrada não é mais RG, mas sim um resistor RS, conectado do terminal de fonte para o terra. E também tem a questão da posição da tensão de controle VGS e o fato de que ela aparece diretamente sobre o resistor RS, né? Agora, bora para a ação? Bora para a ação. Vamos lá. Para resolver esse circuito, vamos começar calculando a impedância de entrada. Para isso, a gente vai analisar esse circuitinho aqui,
que é nada mais, nada menos do que esse mesmo circuito, só que redesenhado para a gente conseguir visualizar melhor, certo? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos perceber uma coisa. Vamos perceber que V', analisando a polarização, né, das tensões, a gente tem que V' é menos VGS, não é isso? Guarda aí que essa relação vai ser importante mais tarde. E vamos fazer lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff das tensões e das correntes para a gente obter essa impedância de entrada. Primeiro, fazendo a lei de Kirchhoff das tensões, o que é que a gente tem, né? A gente tem que é V' menos a queda de tensão nos dois resistores. R'd menos Vr'd. Não é isso? E tudo isso aqui igual a zero. Reescrevendo, a gente tem que Vr'd é igual a V' menos Vr'd. Não é isso? E o que seria esse Vr'd, né? Aí a gente só faz lei de Ohm. Analisando aqui a corrente que está passando por ele e a resistência, que é RD. No caso, vai ser I' vezes RD. Rzão-D. Bem tranquilo, né? Até aí. Agora, vamos fazer a lei de Kirchhoff das correntes. Fazendo a lei de Kirchhoff das correntes, o que é que a gente tem? Vamos analisar as correntes que estão aqui, entrando e saindo nesse nó, certo? Vamos fazer a lei de Kirchhoff aqui. A gente tem que tá entrando aqui a corrente I', que tá vindo aqui da nossa fonte de corrente, e tá saindo IR'd, não é isso? Então, a gente tem, por lei de Kirchhoff das correntes, que vai ser I' mais GM VGS igual a IR'd. Tranquilo? Vamos reescrever esse termo? Para reescrever esse termo, a gente vai se lembrar vai fazer duas coisas aqui, tá? Primeiro, vamos reescrever a corrente em IR'd através de lei de Ohm, tá? E vamos lembrar dessa relaçãozinha que a gente obteve lá no começo para VGS, tá? Aí a gente vai ter que I' vai ser o quê? Vai ser... Eita, danos. Vai ser igual a V' menos I' RD, que isso aqui não é nada mais do que justamente a lei de Ohm aqui em RD, né? A gente sabe que a corrente ela é igual à tensão dividida pela resistência, e a tensão que tá ali é justamente V' menos IR'd, né? Dividido pela resistência, que é R'd. Muito simples, só lei de Ohm. E menos GM menos VGS, aliás, menos VGS não, né, que nós vamos trocar agora por V', então vai ser menos V', só utilizando lá a relação que a gente encontrou no começo. Quando a gente colocar a corrente e a tensão em evidência, a gente obtém a seguinte expressão. Só para agilizar aqui. Isso aqui é só manipulação mesmo dos termos, bem tranquilo de fazer. O mais importante é que a gente consiga visualizar
a lei de Kirchhoff para conseguir obter essas relações, né? Mas creio também que é bem simples. Desculpa aqui, é meio um pouco complicado escrever nesse negócio, mas vamos lá. Por que eu estou colocando em evidência? Porque o que é impedância, gente? A gente sabe que impedância ela é a tensão pela corrente, né? Só que aqui, como a gente está falando de tensão de entrada e corrente de entrada, a gente tem nossa impedância de entrada quando a gente faz isso. E aí, reorganizando esses termos, a gente tem que... Jesus Cristo. A gente tem que... Isso aqui vai dar igual a... RD mais Rzão D dividido por 1 mais GM Rzinho D. Certo? Só que a gente tem que se atentar a uma coisa aqui, tá? A gente tem que se atentar à questão de que a minha impedância de entrada, ela vai estar em paralelo com esse resistor aqui RS, né? A gente olhar aqui esse circuito, realmente é verdade isso. Então, a gente precisa deixar isso claro aqui na impedância de entrada. Então, a gente vai dizer que ela está em paralelo com esse resistor RS, tá? Se esse Rzinho D, ele for maior ou igual a 10 RD, essa impedância de entrada, ela pode ser aproximada para a seguinte expressão, tá? Isso somente nesse caso. Vai ser aproximadamente esse resistor RS em paralelo com 1 sobre GM, tá? Mas justamente apenas nesse caso em que Rzinho D for maior ou igual a 10 Rzão D. Somente nesse caso, a gente pode aproximar a impedância de entrada para esta expressão aqui. Tranquilo? Beleza, Emily. Já ensinasse aí como é que faz para encontrar a impedância de entrada, mas e a impedância de saída, pelo amor de Deus? Então, para achar a impedância de saída, a gente vai substituir esse VI, a gente vai atribuir 0, tá? Na posição de entrada. E aí, quando a gente faz isso, a gente faz com que VGS também seja 0, né? E o resultado de GM e VGS, já que depende de VGS, vai dar igual a 0. Né? Porque lembra que VGS vai ser isso aqui. Quando a gente estava analisando lá a impedância de entrada, né? Então, o que é que isso implica, o circuito? Isso implica que vai ser, a impedância de saída vai ser simplesmente RDzão em paralelo com RDzinho. Bem simples, né? Só que, igualmente como a gente fez lá para a impedância de entrada, vai ter o caso especial, né? De quando esse RDzinho for muito maior que esse RDzão. Aliás, Rzinho D, né? E Rzão D. E aí, quando isso acontecer, a gente vai ter que a impedância de saída vai ser somente Rzão D. Aproximadamente aqui. Isso nos casos em que
Rzinho D for maior ou igual a 10 Rzinho D. Tranquilo? Impedância de saída é só isso mesmo, bem simples. E agora, vamos analisar outro fator que é super importante quando a gente está fazendo análise A, que é o ganho de tensão, tá? Antes de tudo, vamos analisar as nossas tensões de entrada e saída. A gente tem que nossa tensão de entrada é o quê? Menos VGS, não é isso? E o que vai ser minha tensão de saída? Minha tensão de saída é simplesmente IDRD. Rzão D, né? Muito tranquilo, né? Vamos analisar agora aqui o que está acontecendo em RD, né? A tensão em RD vai ser o quê? A gente vai ter que a tensão em RD vai ser justamente essa tensão de saída menos a tensão de entrada. E quanto à corrente aqui do RD, a razão D, a gente tem que vai ser o quê? Isso aqui, né? Dividido pela resistência. Então, VO menos VI dividido por Rzinho D. Tranquilinho? Sabendo disso daqui, vamos fazer agora lei de Kirchhoff das correntes de novo e novamente para a gente conseguir obter o ganho de tensão. Então, vamos lá. Fazendo lei de Kirchhoff das correntes aqui. Só que dessa vez, no nó B, a gente tem o quê? A gente tem que IRD... Tá aqui. IRzinho D, corrente. Mais ID. Mais a que tá vindo da fonte. Vão ser igual a zero. Não é isso? Bem tranquilo. Lei de Kirchhoff das correntes aqui no 9B. E aí, a gente sabe que isso aqui, a gente sabe que esse Rzinho D, que aqui, na verdade, eu coloquei Rzão, tá? Mas é Rzinho. É muito R, acaba se confunde, mas é Rzinho. É essa expressão aqui, não é isso? Então, vamos substituir aqui. E a gente também sabe que VGS é o quê? VGS é menos VI, né? Então, substituindo esses valores que a gente já obteve lá no início, reescrevendo aqui, a gente obtém que ID, a corrente no dreno, é igual a VI menos VO dividido por Rzinho D mais o GM-VI, né? Lembrando mais uma vez, ficou um pouco abstrato. Esse IRD aqui e Rzinho D eu só fiz pegada aqui, tá? Sem segredos. E o VGS a gente já sabe lá da impedância, que é igual a menos VI, não é isso? Só fiz substituir. Então, vamos lá, continuando. Feito isso, a gente vai ver que V0, aliás, desculpa. A gente viu que V0 é ID, RD, não é isso? Substituindo com essa expressão de ID que a gente encontrou aqui, a gente tem que o V0 é VI menos V0, apenas substituindo aqui o valor que eu encontrei de D, tá? Rzinho D
mais GMVI vezes o meu Rzão D, né? E aí, fazendo mais ou menos um processo parecido com o que a gente fez, a gente vai colocar V0 e VI em evidência. Para acelerar um pouco o processo, eu já vou colocar direto, mas a gente sabe que o ganho de tensão é o quê? O ganho de tensão é a minha tensão de saída dividido pela minha tensão de entrada, não é isso? Eu consigo obter essa expressão através disso aqui. Só reescrevendo os termos, quando a gente fizer isso, a gente vai obter que esse ganho aqui de tensão, ele vai ser dado por GM RD Rzão D mais Rzão D sobre RDzinho dividido por 1 mais Rzão D dividido por Rzinho D. Muito simples, só fiz organizar aqui esse termo que a gente encontrou antes, tá? Só para agilizar. Para o caso, quando Rzinho D for maior ou igual a 10 RD, a gente vai ter que o ganho de tensão ele vai ser dado aproximadamente por GM Rzão D, né? Vai se resumir aqui a isso para esse caso. É interessante a gente falar um pouquinho sobre a relação de fase quando a gente analisa aqui o ganho de tensão. Analisando esse ganho de tensão, pelo fato dele ser positivo, né, significa que V0 e VI eles estão em fase para esse tipo de configuração porta comum, certo? Bora treinar agora. Bora treinar. Então, a gente vai resolver esse circuitinho aqui. Quando a gente olha ela assim, não parece que é porta comum, né? Não parece se enquadrar nessa configuração. Mas, quando a gente analisa com carinho, a gente vê que é assim. Então, vamos lá resolver. Ele pede que a gente determine GM, RD, calcular a impedância de entrada, a impedância de saída e determinar V0 com e sem RD, Rzinho D. Sabendo que VGSQ é menos 2,2 volts e IDQ é 2,03 mA. Então, vamos lá, né? A letra A, ele pede a transcondutância. Lembra lá que a gente viu que, já que a gente não está fazendo uma análise gráfica, que a transcondutância, ela também pode ser dada por aquela equação assim, 2 I D S dividido por VP vezes 1 menos VGSQ dividido por VP, né? Foi isso? A gente viu. Como a gente não tá fazendo análise gráfica, tá? A gente vai fazer aqui por essa equação. Substituindo os valores que nos foram dados, a gente teve que o IDSS aqui era de 10 mA. Esses foram valores que foi dado lá na questão, tá? Que o VP era de 4 volts. E o VGSQ menos 2,2, não foi? Todos esses dados já foram dados na questão. Então, a gente só faz substituir, né? Substituindo
esses valores, a gente obtém que a transcondutância ela vai ser de 2,25 milisiemens, tá? Bem simplesinho. Tirar a dúvida aí, pode substituir aí na calculadora. A letra B, ele pede que a gente determine o valor de Rzinho D. Mas vai dizer, como danado eu vou saber isso, Emily? Você lembra que quando eu estava lá no comecinho dessa apresentação, falando sobre a impedância de saída, a gente viu que RD, ele pode ser 1 sobre IOS, que é ou igual a 1 sobre GOS. Como no enunciado nos foi dado o valor de GOS, a gente vai fazer, né? Com o valor de GOS, que no enunciado deu que GOS era 50 microsiemens. Resolvendo isso aqui, a gente tem que o valor de RD vai ser aí de 20K, tá? 20K. Bem tranquilinho, né? E agora vamos para uma parte assim um pouquinho mais complicada, mas não é tanto não. Que é encontrar a impedância de entrada e a de saída. Como a gente já obteve todas as relações antes, demonstrando ali a vocês, fazendo a lei de Kirchhoff, eu vou simplesmente pegar dos cálculos que a gente teve, né? Quando eu estou fazendo a análise com o Rzinho D, a gente tem que a impedância de entrada, ela vai ser dada por RS em paralelo com Rzinho D mais Rzão D dividido por 1 mais GM Rzinho D. Pessoal, todos esses valores a gente tem, tá? A gente acabou de descobrir o valor de Rzinho D. Na questão, foi nos dada o valor do RS. O RS vai ser de 1,1K. E também a gente descobriu o valor da transcondutância, não descobriu? Na letra A, a gente viu que a transcondutância é de 2,25. Então, substituindo esses valores aqui, e esqueci aqui, mas o valor de Rzão D é de 3,6K. A gente obtém que a impedância de entrada, considerando Rzinho D, vai ser aí aproximadamente 0,35 kΩ. Vê só, ele pediu para que a gente fizesse sem considerar o RDzinho, né? Aí a gente vai usar aquela outra expressão, que é a impedância que é com a impedância de entrada sendo RS em paralelo com 1 sobre GM. Mais uma vez, eu só estou pegando lá do que a gente já analisou, para não ter que estar reescrevendo tudo aquilo de novo, né? Fazendo esse cálculo, a gente vê que vai dar, essa impedância aqui de entrada vai dar 0,31 K1. Muito, muito aproximado. Embora essa condição de RD ser maior ou igual a 10 Rzinho D não foi satisfeita, né? Porque o Rzinho D aí foi de 20K e o RD, e o Rzão D foi de 3,6, não chega a atingir essa condição, ambos os modos de resolução produziram basicamente o mesmo resultado, não foi? Nesse caso, 1 sobre GM foi um fator predominante, tanto aqui como aqui, né? A gente pode concluir isso.
Agora vamos lá fazer o caso da nossa impedância de saída, né? Mais uma vez, como a gente já viu como é que encontra o valor da impedância de saída, eu vou só escrever aqui a equação, tá? A impedância de saída vai ser o paralelo entre os resistores Rd e Rd. Fazendo esse paralelo aí com os valores que a gente já encontrou de Rd e com o valor que a gente já sabe de Rd, a gente tem que vai dar 3,05 K1. Ficou tudo menos um K, isso aqui não foi. Isso, e ele pede também que a gente faça o caso desconsiderando RD, né? Rzinho D. E aí, a gente viu que quando desconsideramos, quando fazemos que Rzinho D é maior ou igual a 10 Rzinho D, a gente tem que vai ser só RD, né? E aí vai ser 3,6K. Só o valor de Rzinho D. Ele pede também que a gente faça a análise. O que é que a gente vê? A gente vê que, de novo, obviamente, a condição Rzinho D maior ou igual a 10 Rzinho D não foi satisfeita. Só que os resultados aqui foram razoavelmente próximos, né? Porque realmente a gente consegue ver que Rzinho D é um fator predominante nesse exemplo. Quase não sai. Por último, vamos analisar a letra E, que ele pedia para determinar V0 com e sem Rzinho D e comparar os resultados. Bem, para isso, a gente vai usar a nossa equação que a gente encontrou lá de ganho de tensão, né? Que, relembrando aqui, era GM Rzinho D mais Rzinho D dividido por Rzinho D. Dividido por 1 mais Rzinho D. Rzinho D. Substituindo aqui os valores que a gente encontrou, a gente vai ter que... A ganho de tensão vai ser de 7,02, tá? Só que ele quer V0, né, minha gente? Ele não quer o ganho de tensão. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que o ganho de tensão, ele é o quê? Ele é V0 sobre VI. Então, na questão também foi dado o valor de VI. Foi dado que VI era 40 mV. Substituindo aqui os valores e fazendo a manipulação, a gente tem que a tensão de entrada vai ser igual a 280,8 mV, tá? Bem simples. Só substituindo os valores e pegando lá os valores que foram dados pela questão. Isso aqui é no caso para quando a gente está analisando com Rzinho D. Quando a gente está fazendo sem o RD, a gente tem que o ganho de tensão é simplesmente o quê? GM Rzinho D, né? Substituindo os valores mais uma vez e lembrando de fazer essa manipulação aqui, a gente tem que o V0, para o caso sem RD, ele vai ser igual a 324 mV, tá? Só substituindo os valores mesmo, que a gente já encontrou, bem tranquilinho. Nesse caso, a gente vê que a diferença ela é mais perceptível, mas ela não é uma diferença assim tão grande, né? A gente consegue ver que, embora a condição de Rzinho D ela não tenha sido satisfeita, os resultados para os parâmetros pedidos eles não foram significativamente diferentes ao usarmos as equações exatas e aproximadas.
dava tranquilamente para a gente usar, porque o erro não foi tão grande assim, né? Na verdade, na maioria dos casos, as equações aproximadas elas podem sim ser utilizadas para termos uma ideia dos valores dos parâmetros sem realizar tanto esforço, né? E a gente conseguiu comprovar isso fazendo os cálculos aí, comparando com e sem o Rzinho ou D. E é isso, pessoal. Eu sei que a aula ficou um pouquinho longa, mas eu espero que vocês tenham entendido. E para qualquer coisa, eu me liso aí, a tirar dúvidas, tá certo? Muito obrigada e até mais.